Presidente Sarney é uma cidade de 20 mil habitantes no interior do Maranhão. A cerca de 600 quilômetros de Presidente Sarney está Governador Edson Lobão, uma outra cidade do Maranhão mais ou menos do mesmo porte. Os nomes das duas cidades homenageiam respectivamente José Sarney, ex-presidente da República e ex-governador do Maranhão, e Edson Lobão, que foi também governador do Maranhão. No momento em que esse vídeo está sendo gravado, que é março de 2023, tanto Sarney quanto Lobão estão vivos, ou seja, eles também estavam vivos, por óbvio, quando as duas cidades foram fundadas. Os casos de Presidente Sarney e de governador Edson Lobão não são os únicos aqui no Brasil de cidades que levam o nome de pessoas vivas, ou que pelo menos estavam vivas na época da fundação, na época da denominação dos municípios. Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave, e no vídeo de hoje nós vamos dar um giro por cidades com nomes de pessoas vivas. Vamos começar o giro então falando um pouco mais sobre as cidades que a gente mencionou no começo. Como eu já falei, Presidente Sarney e governador Edson Lobão ficam no Maranhão, as duas do interior do estado, bem longe uma da outra. Presidente Sarney não está tão distante assim de São Luís, já governador Edson Lobão fica na divisa com o Tocantins. Os dois municípios foram fundados no mesmo ano, 1994. Presidente Sarney foi desmembrada de Pinheiro, que é a cidade onde nasceu o José Sarney. Já governador Edson Lobão foi emancipada de Imperatriz, que é a segunda maior cidade do Maranhão em população. O José Sarney havia deixado o cargo de presidente tinha pouco tempo, em 1990. Já o Edson Lobão, ele era governador até pouquíssimos meses antes da fundação de governador Edson Lobão. A lei que criou os municípios de Presidente Sarney e governador Edson Lobão também criou outros 3 municípios com nomes de pessoas que estavam vivas à época: senador Alexandre Costa, Luiz Rocha e Ribamar Fiquene. O Ribamar em questão era o governador que sancionou a lei que, entre outras coisas, criou um município com seu nome. Não é só no Maranhão que a gente vê cidade homenageando o governador que estava vivo quando a cidade foi fundada. Em Santa Catarina tem 2 cidades que fazem homenagem a Celso Ramos, que foi governador do estado entre 1961 e 1966. Uma chama Celso Ramos, só Celso Ramos, e a outra chama governador Celso Ramos. As 2 cidades receberam seus nomes quando Celso Ramos ainda estava vivo. Governador Celso Ramos é de 1967 e a só Celso Ramos é de 1989. O Celso Ramos morreu em 96, portanto, bem depois das cidades serem batizadas. Ainda em Santa Catarina, a gente tem um município chamado Presidente Castelo Branco, que é uma homenagem ao primeiro presidente da ditadura militar do Brasil. A cidade recebeu esse nome em 65 e o Castelo Branco morreu em 67. O Paraná também tem uma cidade chamada Presidente Castelo Branco, que também foi fundada, também recebeu esse nome oficial em 65, quando Castelo Branco estava vivo. Tem só uma peculiaridade aí, porque a cidade do Paraná tem o nome de Castelo Branco com um L só, e a de Santa Catarina com 2 L's. O nome do presidente era com 2 L's. E já que nós começamos a falar de presidente, tem um monte de cidade com homenagem a presidente que estava vivo na época do batismo dos municípios. Ainda na ditadura tem o município de Presidente Médici em Rondônia, que é uma referência ao Emílio Garrastazu Médici, que foi presidente entre 69 e 74. A cidade recebeu esse nome em 81 e o Médici morreu em 85. Tem também uma outra cidade chamada Presidente Médici no Maranhão, mas aí a cidade foi oficializada em 97, depois da morte do ex-presidente. O último presidente eleito antes da ditadura, o Jânio Quadros, foi também homenageado com uma cidade, a cidade de Presidente Jânio Quadros, que fica no interior da Bahia. A cidade recebeu esse nome em dezembro de 61. E é curioso porque na ocasião o Jânio Quadros estava vivo, mas já não era mais presidente. O Jânio Quadros teve um mandato muito curto como presidente, por apenas alguns meses no ano de 61. Ele viria a morrer bem depois daquilo, em 1992. O antecessor do Jânio Quadros, o Juscelino Kubitschek, também entra nessa, e logo com 3 cidades: Presidente Kubitschek em Minas Gerais e 2 Presidente Juscelino, uma no Maranhão e outra em Minas Gerais. As 3 receberam o nome antes da morte de Juscelino. O Juscelino morreu em 76. Por falar em presidente importante e 3 cidades, nós temos 3 cidades batizadas em homenagem a Getúlio Vargas. 2 delas receberam o nome antes da morte do Getúlio. Getúlio Vargas, apenas Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, tem esse nome desde 1934 e Presidente Getúlio de Santa Catarina é de 1953. O Getúlio Vargas morreu em 1954.
Fechando o giro dos presidentes, vamos falar de um que veio entre os mandatos do Getúlio, o Eurico Gaspar Dutra. O Dutra ele morreu em 78 e antes disso foi homenageado com o nome de duas cidades, Presidente Dutra na Bahia em 48 e Presidente Dutra no Maranhão em 62. Vamos agora falar de governadores. Eu citei casos de Santa Catarina e do Maranhão, mas tem outros exemplos em vários estados por aí. Um deles é uma das cidades que tem o nome mais famoso, quando a gente pensa em governador, né? Uma cidade com o nome governador, talvez seja o caso mais famoso, que é Governador Valadares, em Minas Gerais. Valadares recebeu esse nome em 1938, quando o Benedito Valadares, o governador em questão, estava no mandato e muito vivo. Ele só morreu bem depois disso, em 1973. No Rio Grande do Norte, a gente tem a cidade de nome Governador Dix-Sept Rosado. A cidade recebeu esse nome em 1948 e o Dix-Sept Rosado morreu em 1951. E muito provavelmente vocês acharam esse nome esquisito, então vamos explicar. O Dix-Sept Rosado recebeu esse nome porque ele era o 17º filho da família. Dix-Sept é 17 em francês e desde já eu peço desculpas pela pronúncia errada porque eu não falo francês. Aquela família teve 21 irmãos e quase todos receberam um número em francês em seu nome, seja o número cardinal, como o caso do 17, do Dix-Sept Rosado, como também nomes ordinais, como as irmãs Laurentina 11M e Isaura 13M, que significa 11ª e 13ª. Vamos agora falar um pouquinho de não políticos, de pessoas que não foram políticos no estilo clássico, de ter mandato eletivo e tudo mais, e que também foram homenageados com o nome de cidades quando ainda estavam vivas. Um caso é o de Comendador Levi Gasparian, que é uma cidade do interior do Rio de Janeiro. O comendador em questão era um empresário do ramo têxtil, e ele prosperou bastante, a ponto de virar nome de um distrito que até então pertencia à cidade de Três Rios. O distrito recebeu o nome do comendador Levi Gasparian em 1963, e o comendador em questão só morreu em 1972. A cidade foi emancipada como município efetivo a partir de 1991 e manteve o nome de quando era um distrito. Outra pessoa que foi homenageada com o nome de cidade antes de morrer foi o Almirante Tamandaré, o patrono da Marinha Brasileira. E esse é um caso bem antigo, o mais antigo de todos, que a gente vai abordar aqui no vídeo. O Almirante Tamandaré foi homenageado com o nome de uma cidade do Paraná em 1890, isso mesmo, 1890. E ele viria a morrer 7 anos depois daquilo, em 1897. E o outro caso que eu vou citar de uma pessoa que não era política e foi homenageado com o nome de uma cidade, soma um pouco dos dois exemplos que eu apresentei agora. Porque ele era um militar, que se destacou como militar, mas também deu nome a uma localidade que primeiro foi um distrito e depois se tornou um município. A localidade em questão é o município de Marechal Cândido Rondon, no Paraná. A cidade de Marechal Cândido Rondon deriva de um distrito que pertencia à cidade de Toledo e recebeu esse nome de Marechal Cândido Rondon em 1953. O Marechal Cândido Rondon só morreria um pouco depois daquilo em 1958 e Marechal Cândido Rondon virou um município autônomo em 1960. Vale destacar também que o Marechal Cândido Rondon ele é homenageado com o nome do estado de Rondônia, uma homenagem um pouquinho indireta. E por falar em Rondon e Rondônia, a gente tem outros casos também dessas homenagens indiretas, né? Que não é o nome exato da pessoa que está no lugar, mas sim uma referência. Em alguns casos, com pessoas vivas ou que estavam vivas na época da concessão do nome. Nós temos também no Paraná a cidade de Braganey, que foi fundada em 1982 e recebeu esse nome em homenagem ao governador Ney Braga, que só morreria em 2000. Na Bahia nós temos Jussara, que é uma cidade que foi batizada em homenagem ao casal Juscelino e Sara Kubitschek. A cidade foi batizada com esse nome em 1962, e Juscelino, como a gente viu, morreu depois disso. E o caso mais famoso dessas homenagens não tão explícitas é o de Florianópolis, né, cidade capital de Santa Catarina, que tem esse nome em referência ao então presidente Floriano Peixoto. O nome foi dado em 1894, quando Floriano era presidente. E agora a gente vai entrar num assunto que eu aposto que a maioria, que 99% de vocês que estão vendo o vídeo está pensando. Mas pode? A lei brasileira permite colocar o nome de pessoa viva em cidade? Eu já vou responder. Antes vou só pedir para todo mundo deixar o joinha aqui no vídeo, lembrar também aos não inscritos que se inscrevam no canal e convidar vocês para participar do clube de membros do Exclave. Por apenas R$ 5 por mês, você pode ajudar o nosso trabalho a crescer e ter o seu nome em destaque no fim do vídeo. Vamos então continuar. Mas então, para responder se pode ou não colocar o nome de uma pessoa viva no lugar, eu vou ter que recorrer a um meme. Esse aqui.
é isso, poder não pode. Mas quando alguém coloca, não tem consequências muito grandes, muito graves, e o nome acaba ficando, enfim. Mas é importante fazer um esclarecimento. Não pode, a lei não permite. Só que essa lei que proíbe isso, ela foi estabelecida em 1977. E vocês separaram com certeza que ao longo do vídeo se tem muitos casos de nomes que foram concedidos antes disso. Então não havia proibição antes de 77. Portanto, esses lugares não violam a lei em seus nomes. Eu vou até fazer uma distinção, vou colocar para vocês agora na tela todos os nomes que a gente mencionou ao longo do vídeo, dividindo entre os que foram colocados antes e depois de 77. Mas como eu disse, violar a lei não chega a ser um grande problema nesse caso. É só ver que a gente tem tanta cidade fundada há mais de 20, 30 anos que carrega o nome de gente viva e a vida segue sem que nada aconteça. De vez em quando o Ministério Público entra com algumas ações para pedir para trocar o nome de lugares de pessoas vivas. E aí não é só o nome de município não, pode ser também nome de rua, de hospital, de escola e por aí vai. E nesse caso também não é só de político. Por exemplo, um alvo de contestação foi o Autódromo Nelson Piquet aqui de Brasília, que homenageia o Nelson Piquet, tricampeão mundial em Fórmula 1. E houve até uma ação contra uma escola chamada Fernanda Montenegro, em homenagem à atriz Fernanda Montenegro. Essa escola fica na cidade de Machadinho do Oeste, em Rondônia. O que o Ministério Público costuma pedir nesse caso é que sejam cortadas as verbas federais, verbas estaduais concedidas a lugares com nome de pessoas vivas, mas isso não costuma ter consequências práticas. Em alguns estados foram apresentadas algumas legislações para permitir sim que seja dado o nome de gente viva a lugares. E há um projeto de lei na Câmara em tramitação que tem justamente esse objetivo de revogar aquele dispositivo de 77 e pedir que a autorização para conceder nomes de pessoas vivas a lugares. Mas no momento que esse vídeo está sendo gravado, que é março de 2023, não há nenhuma tramitação, esse projeto está parado. Mas aí então, como é que funcionaria se uma cidade realmente quisesse mudar de nome? Se ela pensa assim, pô, realmente, né, coloquei o nome desse cara vivo aqui, tá, mas não tá legal isso não, quero mudar. Como é que funciona? O prefeito pode mudar unilateralmente, pegar a caneta e mudar? Tem que pedir autorização para os vereadores? Tem que passar por um plebiscito? Tem que ter autorização da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados, do Senado, sei lá, como é que funciona isso? Esse foi tema de um vídeo aqui do canal. Eu expliquei direitinho nesse vídeo aqui ao lado como funciona a tramitação da mudança de nome de um município. Passa lá para conferir. Até mais.